Olá, sou o professor Maurício, vim aqui para discutirmos um pouco sobre a atividade prática 1. Dar um feedback para vocês sobre o que era pedido, né, e em suma, o que os alunos tinham que ter buscado. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para uma visualização da atividade. Então, a atividade discursiva 1, ou relatório virtual, ou a atividade prática 1, dentro da disciplina de termodinâmica aplicada à engenharia química, ela visava que vocês fizessem a leitura de um artigo, obviamente, também do tema 1 e o tema 2, e aplicassem, né, o Excel, a base de Excel da atividade, com os dados do artigo dentro dessa atividade. A premissa básica é que vocês, de uma forma prática, conseguissem aplicar aquele conhecimento adquirido, então, ao longo desse tema 1 e 2. Então, essa disciplina de termodinâmica aplicada à engenharia química, ela visa basicamente trabalhar equilíbrio líquido-vapor, que é um conteúdo amplamente difundido na engenharia química e uma das especialidades da nossa área. Então, essa disciplina, ela visa introduzir, então, temas para que em operações unitárias, físico-química, outras disciplinas possam desenvolver com mais profundidade o tema. Então, esse é bem o básico para que a gente possa, então, evoluir de uma forma progressiva. Então, dentro dessa atividade, deixa eu apresentar para vocês o paper. Então, esse paper aqui, ele traz um modelo NRTL e também de Raoult, onde o objetivo era que vocês pegassem os dados experimentais de uma mistura de álcool alílico e acetonitrila, onde esses dados experimentais vão servir de base para compararmos com o modelo NRTL e o modelo de Raoult. Bom, esses modelos são modelos matemáticos que nos ajudam a compreender de uma forma teórica o que acontece na prática. O paper, ele é bem básico, ele trabalha bastante a questão dos conceitos, ele vem muito a reforçar o que a gente vem trabalhando no tema 1 e o 2. Ele conceitua potencial químico, conceitua as questões das energias envolvidas, trabalha também questão de equilíbrio químico, fugacidade, coeficiente de atividade. São todos assuntos abordados, mas talvez melhor compreendidos através de uma aplicação prática. O método de Raoult, ele é um método que tem uma certa aproximação, mas quando trabalhamos com substâncias que têm um comportamento mais próximo da idealidade, né, ou seja, tem um comportamento ideal. Então, para a determinação da composição da fase líquida e da composição da fase vapor de misturas binárias, esse modelo ele te traz uma certa aproximação. O modelo NRTL, ele já aproxima um pouco mais da realidade, porque ele já usa um outro coeficiente, que é o coeficiente de atividade, onde esse coeficiente permite com que nós consigamos, então, utilizar dados, artifícios matemáticos que nos ajudam, então, a aproximar mais do resultado prático. Então, aqui, aplicado isso, o experimento ele consiste em 2 dados, onde nós vamos trabalhar a pressão, utilizando, obviamente, de uma forma prática, esses dados de pressão, e, com base nesses valores de pressão, nós obtivemos, então, a composição, aplicando aquelas equações de ambos os métodos,
uma a 80 graus centígrados e outra a 40 graus centígrados. Então, esses são os dados práticos. Uma vez tidos os dados práticos, então, aplicou-se os modelos e obteve-se, então, curvas, né, de ambos os modelos, de uma forma a compararmos o quão próximo o modelo matemático, Raul ou NRTL, estavam dos dados experimentais. Para isso, então, a gente chegou a essas curvas, tá? Onde nós temos o componente mais volátil e aqui a pressão atingida a uma temperatura de 80 graus centígrados e da mesma forma uma temperatura de 40 graus. Bom, a atividade prática em si consistia em que o aluno reproduzisse esses gráficos, tá? Que essa, então, era a proposta da atividade. Dentro dessa reprodução, então, o professor disponibilizou para vocês o material, né? Disponibilizou o Excel, onde vocês só teriam que fazer a aplicação, né, das equações conforme apresentadas aqui. Onde, ao reproduzir, então, a 80 graus e 40 graus centígrados, vocês poderiam, então, comparar, né, o dado experimental, como a gente pode ver aqui, pegando esse exemplo aqui do Excel, que é uma reprodução do que está no paper. Então, o dado experimental, que seria os triângulos laranjas, rosa, né? E com o modelo matemático NRTL, essa curva verde, e o modelo de Raul, a curva azul. Então, para 40 graus e para 80 graus. E o que nós obtivemos de resultado foi que o modelo NRTL, por utilizar o gama 1, que nós chamamos aí, então, de coeficiente de atividade, ele representa um menor erro quando comparado com os dados experimentais, diferente do que acontece com o Raul, certo? Então, quanto mais alta for a temperatura para Raul, né, mais distante ele vai estar do dado experimental. Bom, espero que tenha ficado um pouco mais claro o que era atividade e voltamos aí a nos ver em breve. Tenham um ótimo dia.